numa vida sozinho, com medo de se envolver e não se envolve mais, perde-se a essência dessa graça maravilhosa de Deus. Quantas pessoas boas nós podemos encontrar? Volta e meia eu viajo, ando, pergunto, converso com as pessoas, e muitos dizem: já fui diácono, já fui muito abençoado, já fui cheio do Espírito Santo, já fui do ministério de louvor, já fiz isso, já fui professor, essas coisas todas, trabalhei na igreja, hoje eu estou afastado, ou eu estou na igreja, mas não me envolvo com nada. Enfim, como diz a autora, pessoas que precisam desta graça de Deus. E estou aqui hoje para apresentar uma palavra que vem direto da fonte de vida, que é o texto do Salmo de número 139, neste olhar de Deus para nós, e neste olhar de nós para Deus, e nesse encontro de Deus para conosco. Mantenha a sua Bíblia aberta aí, por favor, e nós vamos dialogar e falar de um Deus que nos protege, um Deus que vê tudo, um Deus que sabe o antes, o agora e o depois, um Deus que nos ampara, um Deus que nos consola, um Deus que nos cura, um Deus que nos guia a cada dia nesta luta da vida, um Deus que nos protege, um Deus que nos lança para a vida, um Deus que acessa-nos nos momentos de dores, de profunda dor, de isolamento, de angústia, no momento de incompreensão nossa por nós mesmos. Esta mão de Deus, este olhar de Deus para conosco, nos convidando para o sorrir, para a vida, para o caminhar de novo. E neste texto, que é um texto profundo na questão de alma e de relacionamento do humano com o divino, o salmista começa dizendo: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Meu irmão, muitas das vezes nos seus momentos de dor e de angústia, você pode até dizer como o salmista diz também: para onde foste da minha vida, Senhor? Onde estás que não responde? Porventura Deus não age mais, Deus não fala mais? Há muitas respostas na hora da dor, na hora da angústia, como o próprio salmista diz: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, a vida disse um não para mim, as coisas não estão indo bem, mas Deus sabe, Deus conhece como está a sua caminhada, como está a sua jornada. Deus esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Nenhum caminho seu é surpresa para Deus, nenhum caminho seu não é reconhecido, nenhum caminho que você anda é distante, longe de Deus. Deus conhece, Deus sabe, mas se você perceber e notar, sem dúvida que você vai ouvir esta voz de Deus. E diz que ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tem momento na nossa vida que não há nem o que falar, a dor, a angústia, a confusão, o momento que nós estamos vivendo é tão angustiante que não há palavras. E neste momento, Deus sonda o nosso coração, Deus sonda o nosso pensamento, e precisamos falar, expressar e deixar que Deus traga essa voz, esta palavra que possa se expressar em algo direto para Deus, não para o outro que não pode nos ajudar. Há coisas na vida, por mais que você tenha um relacionamento, eu tenho dito isso daqui, há momentos na vida que, por mais íntimo que o casal seja, só Deus pode ajudar, só Deus pode tocar, e não adianta cobrar do outro algo que é inerente de Deus. A igreja precisa de um amadurecimento maior, a igreja precisa de olhar para Deus, e não ficar olhando para profetas, não ficar olhando para homens, não ficar olhando para pessoas, não ficar olhando para títulos, não ficar olhando para pessoas muito ungidas, não ficar olhando para isso ou para aquilo. Ela tem que olhar
olhar para Cristo, tão somente Cristo, o autor e consumador da fé, aquele que traz vida e traz vida em abundância, aquele que foi extremamente ferido, machucado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e o ferido pode trazer cura para quem está doente e ferido pela vida, ferido pelas coisas, ferido pelas incompreensões, ferido pelas decepções da vida, ferido por si mesmo. Algumas pessoas são máquinas de se ferirem, algumas pessoas atraem a dor para si e não olham isso, não percebem isso e projetam isso em mãe, em pai, em patrões, em família, em igreja, em irmãos, e nós precisamos de olhar e deixar Deus fazer isso. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Há momentos na nossa vida parece que a nossa cama está num abismo profundo, algo longe, distante, ou então nos mais confins dos mares remotos. Ninguém nos olha, ninguém nos vê, ninguém percebe a nossa dor latente que está machucando lá dentro de nós. Parece que estamos nos lugares mais remotos, nos confins da terra, mesmo habitando e morando e vivendo com gente próxima de nós. Há um vazio, há uma solidão, há uma dimensão que não se mensura neste nosso viver aqui, mas Deus está presente. E algumas pessoas passam por isso para atingir um amadurecimento melhor. Quantas vezes há um abandono do mundo e da vida diante de nós, e não adianta ficar buscando culpado, é necessário olhar para Deus. Ninguém pode suprir esse vazio, dessa dimensão de algo que nós buscamos e queremos, somente Deus. E o salmista vai externando: a vida é assim, a vida cristã é assim. Ela não é uma vida que você está o tempo inteiro a mil maravilhas, porque a fé é essa fé que move e que ultrapassa esses momentos difíceis da vida, da luta. Luta é o que nos prepara, é o que nos aperfeiçoa. E ainda que me haverá de guiar a tua mão, e ainda lá, e ele diz: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos mais confins dos mares, ainda lá me guiará a tua mão e a tua destra me susterá. Algumas vezes nós somos conduzidos para o deserto, outras vezes nós mesmos vamos para os desertos da vida, na busca de algo que parece que é caminho de vida, que parece que é caminho bom, que parece que é o desfrutar da vida, que parece que é tudo bom, e quando termina o dia e que amanhece, nos deparamos com o mais profundo daquele deserto, areia, sol, vazio, solidão. Caminhos que parecem que são de vida, mas no final apontam para a morte, morte dos nossos desejos, morte do que nós queremos, morte que gera um vazio. Mas a Bíblia diz, a palavra diz, o homem que escreveu isso daqui não era somente um poeta, era um homem que vivia com Deus e que Deus vivia com ele, e ele caminhava com Deus o tempo inteiro. Ainda assim, no meio de tudo isso que parece solidão, vazio, confins da terra, nudez, distanciamento de tudo e de todos, na dor e no vazio, a tua mão me guia, a tua mão me guia. Basta um dia de cada vez na nossa vida, basta. E o mais importante de tudo é saber que Deus passa conosco. Deus, somente Deus passa conosco. E ainda, se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará a noite. Olha que loucura é isso daqui, né? As trevas
trevas aqui, a escuridão vai me encobrir, e é um momento tão angustiante na vida que ele diz que até a luz se transforma em noite. A luz ao redor de mim se faz noite. E quantas vezes passamos por isso na vida? Quantas vezes? E aí a gente não pode e não devemos tomar cuidado, devemos confessar e falar, porque é um momento deveras difícil numa caminhada, numa travessia. E ele diz: pois tu me formaste no interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Continuando nesse processo que está passando, parece que está vivendo um momento de um scanner. Parece que, como nós vimos nessas máquinas modernas de hoje, que mostra aquela criança lá no útero da mãe, brincando, mexendo, né, aquele líquido amniótico ali, todo aquele processo, e diz: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto, fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no livro foram escritos, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que consciência é essa? Que consciência é essa? É por isso que essa igreja hoje sucumbe facilmente, deixa, porque não tem relacionamento com Deus. Não tem relacionamento com Deus, tem relacionamento com a instituição, tem relacionamento com a denominação, tem relacionamento às vezes com líderes, mas não tem relacionamento direto com Deus. Isso é muito diferente, isso é muito diferente. O primeiro relacionamento é o relacionamento com Deus, e depois vem o outro relacionamento de uns para com os outros. É preciso um relacionamento de um Deus que aponta, que eu tenho consciência, por mais que eu conheça de ciências e de biologia, eu quero entender e eu quero dar esta graça. E quando isso daqui foi escrito, não havia nenhum postulado da ciência e da biologia ainda falando dos micro-organismos, não havia. E esse homem escreveu por causa de um relacionamento com Deus. Ainda na formação, se Deus me vê e todos os meus dias foram escritos antes mesmo de eu saber, eu preciso, num relacionamento com Deus, descobrir quais são esses dias, que excelência é essa, para que eu fui criado, por que eu fui criado, qual é a minha origem, qual é o meu destino e qual é a minha missão diante deste Deus que já escreveu todos os meus dias no livro da vida. E se eu encontro com esse Deus, eu acho direção. Se eu estou ligado nesse Deus e conectado e plugado o tempo inteiro, então aí eu sei disso. Eu sei disso. Um psiquiatra, terapeuta, escreveu um livro chamado Você é Especial. E nesse livro ele fala para essas pessoas que às vezes têm dificuldade de entender o quanto elas são belas e abençoadas. E bela não é questão de olho, de cor, de tamanho, de estrutura física, não. É de estrutura da alma, da psique, da certeza, da garantia de eu saber quem eu sou. Um vencedor, um abençoado, um agraciado, um cheio de vida e vida em abundância, filho de Deus e não bastardo, filho de Deus em Cristo Jesus. Carrego as promessas do Senhor Jesus na minha vida. É Ele que garante, nada que eu faço, nada que eu fiz provocou gestor, porque diz que Ele me amou primeiro, ainda quando eu estava morto em meus delitos e pecados, quando eu estava distanciado de Deus, quando eu não queria nem saber de Deus. E como diz um cântico do cantor cristão, ou do HCC hoje, eu venho como estou, porque esse é o processo, e este Deus que é um imã gigante, me atrai para Ele, cuja força desse imã é o amor que diz e foi declarado
um amor tão grande, um amor tão poderoso, que o que Ele tinha de mais valioso Ele ofereceu para que nós pudéssemos nos transformar em seres especiais assim. Podemos andar no pecado, podemos andar na prostituição, podemos andar no passado da nossa vida, nas bebedices, podemos andar nas drogas, atraído por tudo isso de mazela e malícia e maldade, podridão da sociedade, de toda a violência, de todas as seduções do pecado. Podemos, mas em Cristo Jesus, Ele diz que nós nascemos de novo com 12, 15, 18, 30, 60, 80, 90 anos, se nós admitirmos que somos novos em Cristo Jesus. Seres especiais. Aí a nossa vida tem função, aí a nossa vida tem direção. Quem me chamou foi Deus. Eu vivo por Ele e para Ele, como disse o apóstolo Paulo. E essa geração que caminha hoje numa loucura frenética para se encontrar na vida, precisa urgentemente, todos nós, se encontrar com esse Deus que faz isso, que nos vê como seres especiais. Deus, Ele vê em nós o nosso grandioso potencial para a vida. Deus vê, e muitas das vezes somos nós mesmos que não somos capazes de olhar para nós e ver algo de bom dentro de nós. Mas Deus é especialista. Ele vê o potencial, Ele vê algo que pode ser investido, Ele vê as nossas habilidades, Ele vê a nossa capacidade, Ele vê que nós podemos fazer algo, e podemos fazer algo e muito bem feito, porque Ele nos traz a excelência e o desejo de vida. E aí Ele diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Você sabe quais são os pensamentos de Deus ao teu respeito? Olha que maravilha! Que preciosos são para mim, Senhor, os teus pensamentos ao meu respeito. Para isso, é preciso caminhar com esse Deus, é preciso deixar os pensamentos de Deus se unirem aos meus pensamentos, através do que o seu Filho amado diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jamais vos deixarei sós, jamais. Eis que estou convosco hoje para sempre. Jamais serão desconsolados, abandonados. Eu sou o Consolador. E Ele enviou outro Consolador. Outro Consolador é igual, que consola, que ampara, que conforta, que caminha junto, que quando a gente cai, não esmaga, não pisa na nossa cabeça. Se nós quebramos uma perna, Ele não quebra outra. Se nós estamos com o olho ferido, Ele não fura o outro. Se nós saímos da sua presença, abandonamos, fugimos, blasfemamos, saímos, Ele mesmo assim vai atrás de nós. É um amor tão grande que este Deus, na sua matemática, é capaz de deixar 99 salvos e vai atrás de um que está se distanciando. Para ele, até porque diz a palavra que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Para você saber o tanto que você é especial, Ele deixa 99 e vai atrás de um. Um vale mais do que 99. Um vale mais do que 99. Quem é que tem essa coragem absurda, louca de fazer isso? Deixar 99 que está bem e vai atrás de alguém que vai dar muito trabalho, que não quer, que saiu, que fugiu, que bateu a porta e que diz que não quer mais. Deus é quem faz isso. Deus, esse amor de Deus, Ele não quebra a cana que já está esmiuçada, não apaga o pavio que está só fumegando.
Isso é Deus, isso é Deus. E sabe por que Ele faz isso, meu irmão? Por você, porque Ele amou de tal maneira, porque não há outra palavra, que Ele deu seu Filho unigênito. Esses são os pensamentos de Deus a teu respeito. Então, se você está no mundo e não sabe o valor disso, por favor, ouça os pensamentos de Deus a teu respeito e volte, né? Como cantou Oséias de Paula naquela sua música 99 eram 100 ovelhas, mas não é aquela Lawane canta repetidas vezes quando ela quer, mas porque esse é o Deus maravilhoso, amém? E quer falar conosco, está falando conosco. Repito de novo, ei, por favor, você sabe, você conhece, você já ouviu os pensamentos de Deus ao teu respeito? Você já ouviu? Deixe o Espírito Santo de Deus falar com você. Deixe o Espírito Santo de Deus usar esta palavra viva para falar com você, e você vai entender tanto quanto você é especial. Amém? E como é grande a soma deles, se os contasse, excedem os grãos de areia. Como é grande a soma dos pensamentos bons que Deus tem ao seu respeito. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. E aí vem a coisa mais profunda do caminhar com Deus, que nós precisamos ter. Se nós atingirmos esse nível aqui, não precisamos mais sermos julgados pelos outros, e muito menos condenados pelo mundo, porque Ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Antes Ele quer saber os pensamentos de Deus a respeito dele. Agora Ele quer que Deus conheça os seus pensamentos. Sonar é um instrumento desenvolvido pelo pessoal de navegação, pelos submarinos. É uma sonda que desce no mais profundo, nos abismos dos mares, e através de ondas ela manda informação de tudo que está lá embaixo, lá na profundidade. Quando Ele está dizendo: Deus me sonda, Ele está dizendo: atravessa o meu ser, penetra no mais profundo do meu coração, conheces as intenções da minha alma. Como Ele diz em outra parte: em pecado fui concebido. Eu tenho falhas, eu tenho erros, mas Ele diz: Senhor, me sondas e me conheces. Aí sim, esse relacionamento é profundo. E olha o que Ele diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau. Depois desse sondar e desse conhecer, e me ajuda a corrigir, me ajuda a querer caminhar nessa rota que caminha na tua direção, nos teus pensamentos, no que dizes para mim. Isso é algo que precisamos aprender. Sonda-me, ó Deus, e me conhece. E aí nós não precisamos de ficar pedindo para o outro, mas nós pedimos para Deus trazer o que há lá dentro de nós, o que precisa. Em alguns momentos a gente projeta, a gente lança isso para fora, porque não dá mais para ficar lá dentro. E Deus espera isso de nós. Deus espera, porque Ele é um Deus que nos consola, que nos conforta
E ele começa dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. E ele termina dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Ministério de louvor, canção, estrofe, rapidinho. Não vamos dispersar, eu quero orar ainda. Tinha muito mais, mas eu creio que isso é o que Deus quer falar. Amém? Algumas pessoas foram assaltadas, né? Por doenças, por momentos difíceis. E a gente sabe o tanto que isso é difícil, né? Ainda mais quando é uma criança que tem que passar por um processo cirúrgico, ou quando é um filho já adulto também, e que passa por um momento difícil, ou um adolescente que está passando por um momento deveras difícil na sua vida, aquela coisa que me parece que ninguém entende, parece estar num outro mundo, né? Ou uma pessoa de idade que também se sente excluída desse mundo. Enfim, são todas essas coisas. Agora eu quero convidar você, gentilmente, para que nós possamos orar. Você que quer uma oração, você que passou dificuldade, você que quer esse Deus que sonda, que conhece,
Quero convidar você a vir aqui à frente, para que nós possamos orar. Vem, vem. Pode ser um amor, uma angústia. Você jamais nos deixe. É este Deus. Oh, Deus maravilhoso. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Esta noite, Senhor, essas vidas e esses corações tenham ouvido que eles jamais foram abandonados, que eles jamais foram deixados por ti, Senhor. O som da cada coração, tu conhece cada pessoa. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, tem se levantado com provisão, com amparo, tem ajudado. Deus, ajuda-nos para que a profunda dor não se impeça de ouvir a tua palavra, a tua mão carregando-os, consolando com o teu pão. Em nome de Jesus, dá vitória para os seus filhos, vitória na vida profissional, vitória na vida de saúde, vitória na vida de família. Deus, em nome de Jesus, traz saúde, traz alegria para os teus filhos, traz unção, traz renovo, traz esperança, traz alegria do Senhor, que excede todo entendimento, para que sejam mais do que vitoriosos nesses momentos difíceis, nessas provações da vida. Em nome de Jesus, derrama da tua graça, derrama do teu bálsamo nesta noite, Senhor, me traz cura, me traz saúde, me traz alegria, me traz paz, me traz união, me traz amor no coração. Me derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama, Senhor, nestas vidas, derrama do teu bálsamo, ó Deus Todo-Poderoso, e cura, renova, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero comunicar que